Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Esta é a lição número 8, o mandamento do amor ao próximo. Antes, porém, eu desejo fazer aqui uma menção a Janaína Alves do Nascimento pelo seu comentário. Deus continue abençoando a sua vida e a sua aula. Lembre-se que sempre que você, como professora, você precisa sempre estar apta para ouvir os seus alunos e sempre preparar uma aula para que eles venham a cada dia mais ter mais prazer de conhecer a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue te abençoando. A mensagem: queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Vamos descobrir. Sim, o emprego do amor é a forma mais eficaz de provar que somos discípulos de Jesus, especialmente nesses últimos dias. Muitas pessoas dizem que é cristã, né, usa muito o termo, né? Eu sou uma pessoa evangélica. Entretanto, quando você vê a vida cotidiana dessa pessoa, você vê que não é uma pessoa instruída no amor, é uma pessoa que não ama o próximo. Se essa pessoa não ama o próximo, ela está se enganando. Por quê? Porque o amor é a principal raiz do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, né, para que nós venhamos ter vida e vida eterna. E quando nós vemos as questões bíblicas, nós sempre estaremos sempre de frente com Jesus, dando exemplos de amor ao próximo. E assim, e Jesus até nos deu uma palavra assim até muito difícil de conseguir fazer na prática, nós falamos muito, mas na prática é muito difícil de viver. Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Pensa num negócio difícil. E é exatamente isso que nós temos que fazer: amar ao próximo como Cristo nos amou. Então nós devemos sempre ter o amor como prova eficaz de que de fato nós somos discípulos do Senhor. Porque se nós não amamos aquele que nós vemos, jamais haveremos de amar a Deus que nós não vemos. Hora de aprender o mandamento do amor na Bíblia. Ele disse que existem dois mandamentos principais: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas é de fato, resumidamente, isso mesmo: amar a Deus acima de todas as outras coisas, família, trabalho, filhos, filhas, pais, etc. Sucesso, carreira, fama, tudo. E amar ao próximo. Como eu posso amar o próximo? E de fato, quem é o meu próximo? O próximo é, claro, aquela pessoa que está mais próxima de mim, né, naquele momento, mesmo que seja a sogra, aquele professor de matemática, o cunhado, o chefe. Este é o meu próximo, se ele estiver mais próximo de mim naquele momento. Pois bem, o mandamento bíblico é que nós venhamos a cada dia mais amar uns aos outros. Nós devemos ter de fato o amor na prática. O amor não é somente no falar. O amor está no falar também. Também está no falar. Nós também devemos falar de amor. Entretanto, nós também devemos aplicar o amor na prática. A caridade, por exemplo, quando nós estamos diante de um cenário que vemos pessoas sendo injustiçadas e nós podemos fazer algo e nós não fazemos, está faltando amor nesse negócio. Nós devemos colocar amor para justamente entrar com uma ação para que aquela pessoa seja também justificada. Isto é um ato de amor. Quando alguém está necessitado de algo e nós temos como suprir essa necessidade e nós não fazemos, isto é falta de amor. O amor também se vê na prática e principalmente nas questões da caridade. E haja visto também que há algo ainda importante para se dizer, que quando alguém faz uma boa ação ao próximo, jamais, nunca deve falar, nunca deve ser mencionado. E por que não? Porque quando nós fazemos para o próximo, nós precisamos fazer em amor. E aquele que faz em amor não precisa de ficar tocando trombetas, não precisa de receber glórias por aquilo. E por quê? Primeiro que a nossa recompensa vem do Senhor. E também a questão de nos colocar no lugar daquela pessoa. Se porventura fosse eu recebendo algo, eu gostaria que as pessoas fizessem
tocassem trombeta mencionando meu nome? De maneira nenhuma, eu não gostaria, por exemplo, né, e eu acredito que você também não. Você está necessitado de uma determinada situação e as pessoas tirem foto, fazem vídeo com você naquela situação de necessidade e poste, por exemplo, em redes sociais para provar, para mostrar que está fazendo algo para você, certamente você não gostaria. Então, como Jesus disse, como quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então, da mesma forma que eu quero que as pessoas façam comigo, eu também preciso fazer com os outros primeiro. Até por uma questão de dar exemplo, né? O amor é antídoto. O amor de Cristo nos conduz ao enfrentamento da indiferença. Enquanto muitos praticam o desamor, nós somos chamados para demonstrar amor e compaixão pelos que sofrem. Peça a Deus que ensine você a amar, pois amar é sim uma declaração corajosa de fé. A Bíblia diz: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. A questão da indiferença, quantas pessoas são indiferentes? Talvez até indiferentes a você, né? Nós vivemos num país que é muito contraditório. Eu vou te mostrar o porquê. Por que eu digo que é contraditório? O Brasil é um país mestiço. Há brancos, negros, índios, tantos outros tipos, ruivos, loiros, etc. E nós ainda vivemos a questão do racismo, na verdade, né? O preconceito é uma outra coisa. Estamos vivendo a questão do racismo, ou seja, a questão de raça. Ou seja, eu faço diferença, você faz diferença. Por quê? Porque alguém é de uma cor e outra pessoa é de uma outra cor, ou é um índio, ou coisas do gênero. Isso é racismo, a qual a Bíblia condena. Entretanto, vemos, infelizmente, em alguns casos até na igreja, pessoas que fazem uma diferença, né? Vivem indiferentes a essas pessoas. Eu vou ajudar a este aqui porque este tem a mesma cor que eu, aquele lá eu não vou ajudar não porque ele é daquela outra cor. Infelizmente, acontece no nosso meio. Entretanto, isso, claro, algumas questões específicas, né? Não são todos, mas é um ou outro caso específico. Mas vivemos também numa indiferença num geral. Não só a questão da cor em si, mas também da questão da pessoa no ciclo social específico. Então, se a pessoa não é do meu ciclo social, eu serei indiferente a ela e eu não vou estender a mão. Essa aqui é a questão da indiferença. Entretanto, nós somos chamados justamente para o contrário. Independente da pessoa ser da mesma cor que a minha, ou ter a mesma classe social que a minha ou não, eu preciso amar do mesmo jeito. A Bíblia diz aos Romanos 2:11, Atos 10:34, que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas e eu digo que eu sou filho de Deus, então eu também não posso e não devo fazer acepção de pessoas. Porque se eu faço acepção de pessoas, eu estou em pecado. Então, o amor do Senhor para conosco, o amor do Senhor que está em nós, que nós devemos jorrar para fora, é justamente um amor de igualdade. Eu preciso amar tanto um quanto ao outro, independente até mesmo da sua religião, independente da sua cor, da sua classe social. Eu preciso amar, eu tenho que amar da mesma forma, e é isso que nós temos que fazer. Amar ao próximo sem, de fato, fazer essa questão da diferença, né? Nós devemos sempre enfrentar essas indiferenças que vivem por aí. Vencendo o mal com o bem. A prática do amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. E por isso Jesus espera que as nossas atitudes no dia a dia reflitam seus ensinamentos. O dia a dia talvez seja a questão mais complexa da jornada cristã. E por quê? Porque é no dia a dia que nós vemos quem é e quem não é. Quando Eliseu foi convidado para entrar na casa daquela mulher, ela chegou para o seu esposo e disse: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Por que ela disse isso? Porque ela estava convivendo. Algumas pessoas até dizem, né, que a mulher viu Eliseu passando na rua. Não é verdade. A Bíblia relata que ele ia sempre na casa daquela mulher e se hospedava lá. Então,
ela acostumou a ver ele cotidianamente, ou seja, no cotidiano, a cada dia. Então veja que aqui, ali mostra de fato que ele era de fato um homem de Deus. E por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas demonstram ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas na verdade não é. Quando você vai ver a questão do cotidiano, você vai ver, né, o dia a dia, né, você vai ver que não é assim. Ela é muito cristã na frente dos outros, lá na igreja, né, lá no templo, às vezes até no ar livre. Mas e em casa? Como é que ela é? É no dia a dia, com a sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho. Como é que essa pessoa age? Então nós temos que vencer sempre o mal com o bem. Nós devemos, até porque nós só podemos dar aquilo que temos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então se o meu coração tem algo, então é esse algo que vai jorrar para fora, né? Não vai jorrar para dentro, vai jorrar para fora. Então nesse cotidiano é que as pessoas verão o que eu tenho de mais no coração, se eu tenho ao Senhor, que é o que eu falo mais do Senhor, ou se é uma outra coisa. Então nós devemos sempre vencer o mal com o bem, falamos sempre bem. Por que falamos sempre bem? Porque temos o Espírito do Senhor dentro de nós, nós conhecemos a palavra, então nós vivenciamos a palavra, vivemos o amor da palavra, vivemos o amor de Cristo em nós, vivemos o amor em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como diz Salmos 133, 1. Então a prática do amor, do verdadeiro discípulo de Jesus, é no dia a dia, é com aquela pessoa que você está ali todos os dias e a pessoa tem sempre a mesma postura, sempre age da mesma forma. Haja vista, por exemplo, pessoas como Eli, que era um sacerdote, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Entretanto, quem olhava parecia que de fato Eli era um sacerdote, era um homem de Deus, mas o que ele fazia? Qual era a prática dele? Na verdade, ele nem praticava algo errado em si. Qual era o problema de Eli? Ele era conivente com os filhos dele, que também era da linha sacerdotal, certamente, e fazia algo errado, coisas terríveis na casa do Senhor, na tenda do Senhor, e Eli não tomava um posicionamento, ou seja, quem convivia com Eli sabia que de fato ele não era da parte do Senhor, ele não tinha, não vou entrar aqui na questão dele ter sido salvo ou não vou entrar nesse mérito, mas só para a gente entender a ideia, né, que ele, como sacerdote, ele não repreendia os filhos, então ele errava 2 vezes, ele errava como sacerdote, porque era o dever dele de repreender aquele que está errado na casa do Senhor, e ele também errou por ser pai, ou seja, ele não corrigia os filhos, então ele errou ali 2 vezes. Então é nesse cotidiano que nós vemos quem é e quem não é, é no decorrer da jornada cristã, é aquela pessoa que está sempre com você. Veja, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João iam juntos ao templo para orar, ou seja, no cotidiano, como eles estavam indo junto, dá a ideia de que eles sempre andavam junto, eram companheiros, eram amigos. Então eles de fato, eles tinham algo em comum. O que era? Era a oração. Por quê? Porque o seu coração estava voltado para o Senhor. E aquele que é do Senhor, ele vai sempre buscar o Senhor, vai sempre querer orar ao Senhor, buscar mais a Deus. Então é no cotidiano que nós vemos a prática do amor. Porque é muito fácil uma situação aqui. Alguém faz um ato de caridade e posta em rede social, por exemplo, mas no decorrer dos dias, dos anos, dos meses, ele é uma pessoa ruim, né? É uma pessoa má, né? Por quê? Porque fazem coisas horrendas, mas como ele tem aquela reputação que as pessoas acham que ele fez um ato de amor, então é a pessoa mais importante do mundo. Mas e como é que no dia a dia? Então o amor verdadeiro nós vemos, na verdade, não nas grandes coisas, né, que nós vivemos durante a vida, mas sim nas pequenas coisas que nós vivenciamos dia após dia. Conclusão: amar é um mandamento do Senhor Jesus. Precisamos decidir obedecê-lo todos os dias. O amor é o antídoto contra o mal. Através da prática do bem, da bondade, do perdão e da misericórdia, podemos vencer o mal e testemunhar o amor de Cristo a este mundo. Então veja que nós temos aqui a questão do praticar o bem, a bondade, praticar o bem ainda que aquela pessoa não pratique a bondade com você, né? Ter a questão do perdão, né? Nós precisamos sempre perdoar
uns aos outros, e também o fato da misericórdia. Então nós devemos sempre ter isto conosco. Mais uma vez, como Jesus disse, o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então nós devemos ser exemplo, fazer aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem conosco. E nós devemos sempre praticar o amor, falar de amor, viver do amor, vivenciar o amor a cada dia. Vamos praticar perdão, bondade, misericórdia. É o que você vai marcar aí. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos ter esse mandamento do amor ao próximo em nossos corações, nos nossos lábios e principalmente em nossas atitudes. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!